Aqui, ó, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo não é um mato qualquer, tá certo? Pode até parecer, mas isso aqui são nossas gliricídias que nós plantamos aqui no meio do nosso plantio de açaí, tá? E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que a gente optou pela gliricídia como adubação verde para o açaí e não optou por outros tipos de adubação verde que existem. Então vamos lá, pessoal, deixa eu encaixar um pouquinho aqui num ângulo que vocês conseguem ver a gliricídia bem aqui embaixo e nosso pé de açaí, nosso plantio de açaí aqui no canto. Deixa eu afastar um pouquinho para ver se fica legal. Mas enfim, pessoal, vamos lá. O que acontece é o seguinte, o intuito da gente plantar nossas gliricídias aqui foi para a gente começar a fazer um novo tipo de adubação que é o nosso plantio, que a gente chama de adubação verde, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu me esconder um pouquinho que a chuva resolveu cair bem no meio da explicação. Mas o que acontece, pessoal? Diferentemente da adubação orgânica, a nossa adubação verde, a gente vai implantar aqui, a gente implanta na área plantas realmente que vão ter essa capacidade de melhorar a fertilidade do solo, disponibilizar nutrientes para nossas plantas. São plantas que a gente plantou que vão ter essa capacidade. Já na adubação orgânica, a gente tem compostos orgânicos que podem passar por um processo de compostagem, de curtição, como cama de frango, estercos, e compostos aí de restos de culturas que compostaram, e a gente vem aplicar no nosso campo. Então são dinâmicas diferentes de adubação e são duas alternativas muito interessantes para você adotar no plantio. E a gente decidiu começar o nosso projeto de adubação verde com a gliricídia. E existem várias outras espécies de plantas que têm essa capacidade, tá, pessoal? O amendoim forrageiro, crotalária, né, feijão guandu, a própria braquiária, tá? São espécies aí que podem ser implantadas e que têm esse fundamento aí da adubação verde, tá? Que podem ser usados para adubação verde, certo? Agora, deixa eu explicar para vocês por que a gente decidiu usar a gliricídia e depois eu vou fazer uma comparação com outras espécies que a gente tentou utilizar e não conseguiu, tá? A gliricídia, pessoal, assim, vamos lá. Algumas dessas espécies, elas são culturas anuais, né? Ou culturas temporárias. Você faz o plantio, quando você faz a roçagem para que aquele resto da roçagem se decomponha e libere os nutrientes, você vai ter que plantar novamente, tá? E isso exige um processo de manejo do solo, de fazer o plantio, fazer o revolvimento do solo, enfim. E o que acontece, pessoal? Como vocês podem ver aqui, nós temos uma cultura perene implantada. E o açaí a gente não tem condição nenhuma de passar as grades aqui no meio dos corredores, porque vai pegar nas raízes e vai atrapalhar o desenvolvimento da nossa cultura. Então não existe a possibilidade da gente ficar revirando nossa terra aqui, certo? Então não tem a possibilidade de a gente ficar fazendo plantios anuais ou plantios periódicos nessas áreas. Então a gente teve que procurar, primeiro de tudo, um tipo de adubação verde que fosse perene, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente já excluiu alguns. Então a gente teve que procurar, primeiro de tudo, uma espécie para adubação verde que também fosse perene, tá? Então a gente já começa a descartar uma boa quantidade dessas outras espécies, certo? E aí dessas culturas, dessas espécies perenes para adubação verde, pessoal, nós pensamos em algumas, como a gliricídia propriamente dita e o amendoim forrageiro, tá? O amendoim forrageiro, pessoal, nossa intenção na verdade era que ele ocupasse o local hoje que está também esse mato aqui, que é um pouco de pasto, um pouco de vegetação espontânea, porque ele acaba crescendo demais e isso acaba gerando custos para a gente de roçagem, tá? É muito bom, obviamente, ter ele, porque ele faz a complementação da matéria orgânica, mas o amendoim forrageiro também ajudaria na fertilidade e seria um mato muito mais fácil de controlar com poucas roçagens. Isso reduz nosso custo drasticamente, tá? Mas o que acontece? Quando a gente foi fazer nossos experimentos com o amendoim forrageiro, a gente ainda tem experimentos a serem feitos, tá? Ainda estamos testando essa possibilidade de usar o amendoim forrageiro. Mas todos que nós fizemos até agora não deram certo. O amendoim forrageiro não vingou, não conseguiu sufocar o mato vizinho. E esse trabalho de ficar fazendo a capina para que o amendoim forrageiro consiga suprir esse espaço, consiga sufocar esse restante desse mato, é uma coisa que a gente não consegue atender agora, não consegue fazer esse tipo de serviço agora. Nós estamos testando algumas outras formas de implantar o amendoim forrageiro, né? Não está sendo fácil, mas a gente está testando ainda algumas outras formas. Se alguma funcionar, algum dia eu vou compartilhar com vocês. E aí a gliricídia se tornou uma alternativa interessante, porque ela é uma planta, é uma leguminosa arbustiva. Então a gente planta ali e ela se desenvolve como se fosse uma árvore, como se fosse um arbusto,
tá? Então ela não precisa necessariamente sufocar nada, ela não é uma forrageira, tá? Então essa dinâmica, esse comportamento dessa natureza da Gliricídia é muito interessante, porque a gente consegue colocar ela em qualquer lugar sem ter muita expectativa dela precisar vencer alguma coisa. Não, ela vai ficar implantada ali, vamos plantar ela ali, ela vai se desenvolver ali e a gente vai ter o manejo dela naquele local. Então, ó, como vocês podem ver, a gente basicamente teve que fazer o quê? Limpar um pouco da área que a gente vai fazer o plantio, plantamos, ó, entre as nossas linhas e pronto, vamos deixar ela se desenvolvendo aqui. É prático, a gente não precisa ficar fazendo esse trabalho como uma forrageira, de tentar ficar limpando o mato para ela ir tomando conta. Então aqui a gente simplifica o nosso manejo. Tudo bem que a gente vai acabar, né, dificultando uma outra etapa, porque o amendoim forrageiro, por isso é uma forrageira, ele ia se espalhar por isso aqui tudo e ele ia fixar o nitrogênio atmosférico no solo, já disponibilizando para nossas plantas que iam estar aqui perto, tá? E a roçagem dele também já ia estar na área inteira. Aqui com a Gliricídia é diferente. Na Gliricídia, pessoal, ela vai formar um arbusto, ramificar, e esses ramos a gente vai ter que podar eles e colocar nas nossas plantas. Então, não é tão prático quanto o amendoim forrageiro no sentido de manejo, porque aqui a gente vai ter que podar e levar para as plantas. O amendoim forrageiro não teria essa necessidade, tá? Mas, com o que nós estudamos, né, sobre a Gliricídia para adubação verde, a gente viu que as podas não são tão frequentes. Elas são 4 vezes no ano que você faz essa poda, ou seja, de 3 em 3 meses. Então é um trabalho que compensa, né? É um trabalho pequeno, fazer isso 4 vezes no ano e fazer uma adubação a custo zero a gente colocou na balança e viu que valia a pena realmente implantar ela aqui. Um outro ponto que nos ajudou a escolher a Gliricídia, pessoal, é porque já existem estudos apontando, experiências apontando a eficácia realmente da Gliricídia como uma forma alternativa de adubação em alguns plantios. Existem plantios que é possível você, dependendo de como você espaçar ele e inserir a Gliricídia no seu consórcio, você consegue suprir praticamente toda a demanda de nitrogênio da planta. Ou seja, você praticamente não precisaria usar adubos nitrogenados, a Gliricídia faria isso. Então já existem vários artigos, eu vou deixar alguns deles aqui na tela para vocês, indicando isso, tá? Então, ela, além de ter essa facilidade de ser implantada, né, ela tem realmente uma eficácia muito grande, porque a gente quer que é fornecimento de nutrientes de forma fácil e de baixo custo. Além disso, também, como a Gliricídia ela ramifica bastante, ela produz muita biomassa, ela também vai servir como uma forma de realizar aqui a cobertura morta em torno do coroamento do açaí, como vocês podem ver a gente já fazendo, mas vocês podem ver que como a biomassa não é tão grande, o mato começa a nascer em volta. Então a Gliricídia vai nos ajudar também nisso, a fazer esse coroamento com a cobertura morta, que é interessante para controlar o mato e para fazer inclusive a retenção de umidade no nosso solo, em volta da nossa planta, tá certo? E para o açaí a água é muito importante, né? A água é o coração da cultura, a disponibilidade de água, é uma exigência de água muito alta que o açaí tem. Então a gente conseguir aumentar a retenção de umidade, diminuir a disputa por essa quantidade de água e ainda complementar a matéria orgânica do solo é muito interessante. Então com essa somatória de fatores, a gente optou pela Gliricídia aqui no nosso plantio, certo? Ela se tornou realmente uma alternativa muito interessante para adubação verde por todos esses pontos. Mas principalmente eu chamo a atenção pela facilidade que é você implantar ela na sua área. A gente já plantou nossas mudas aqui, como já mostrei para vocês, e todas estão se desenvolvendo bem. Não teve nenhuma que sofreu, que está morrendo, que perdemos. Todas elas se deram muito bem nas condições do campo, mesmo sem fazer nenhum tipo de controle, nenhum tipo de correção do solo para plantar elas. Nós fizemos a cova, colocamos um pouco de fosfato natural e pronto. Como já mostrei no vídeo da gente fazendo o plantio, vou deixar aqui na descrição, tá? Eu tô falando mais do açaí, pessoal, mas naturalmente que à medida que a gente vai expandindo o nosso plantio aqui, a Gliricídia também vai servir para adubar o cacau, que a gente vai ter aqui no meio, vai servir para adubar o maracujá, que está aqui atrás, e nossas outras culturas. Porque realmente vai ser muita Gliricídia que a gente vai ter aqui, vai ser muitos restos de poda que a gente vai poder usar para nossa adubação. Até porque a multiplicação dela também é muito simples. A gente consegue fazer por estaquia.
Então você pega um ramo bem desenvolvido, que você selecionou, e você consegue plantar esse ramo e já multiplicar o seu pomar, né? O seu pomar de Gliricidia, tá certo? Então, além disso, a reprodução dela, a forma que a gente consegue gerar novas plantas é muito simples, muito fácil de ser feita, tá certo? Sem muito trabalho. O caso do amendoim forrageiro, pessoal, também é relativamente simples, mas como eu falei, é porque o amendoim forrageiro você vai tirar os ramos dele que vão... Quando você tira os ramos de uma área que tem amendoim forrageiro e você planta esses ramos, normalmente eles vão fazer novas brotações, eles vão enraizar naquele local que você plantou. Só que, assim, é simples, mas não é tão simples quanto a Gliricidia, entende? Então, eu não preciso, por exemplo, fazer um canteiro de amendoim forrageiro, que é o recomendado, que chama de viveiro do amendoim forrageiro, que é fazer um canteiro em que você vai depois e tira os ramos e planta em outro lugar. Eu não preciso fazer isso com a Gliricidia. Com a Gliricidia basta eu ter uma Gliricidia plantada, ou quantas eu quiser, e eu tiro ramos para poder fazer as estaquias. Então é muito mais simples, assim, não é que é muito mais simples, mas é muito mais prático, vamos dizer assim, né, de fazer isso aí. Então, ou pelo menos prático para a gente, para o nosso operacional. Pode não ser prático para você, por exemplo, pode ser melhor o amendoim forrageiro, mas para o nosso caso, essa praticidade da Gliricidia chamou mais a atenção. Então a gente decidiu colocar logo a Gliricidia aqui e continuar nossos testes, nossa insistência no amendoim forrageiro, porque ele tem sim suas grandes vantagens. Só que ele é mais difícil de você implantar na área, principalmente a nossa que já tem uma cobertura de solo. Bom, pessoal, então esse aqui foi um vídeo falando para vocês um pouquinho, uma análise por trás da nossa escolha da Gliricidia. Não tinha falado ainda sobre isso, eu acho interessante para vocês entenderem o que nós analisamos, como nós tomamos essa decisão, vocês entenderem que tem critério, vocês entenderem o que a gente precisa ver, até para vocês poderem tomar outras decisões, caso seja realmente interessante para vocês as outras, tá certo? Bom, então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, um comentáriozinho também para ajudar a gente, e a gente vai ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e a gente se vê lá.